podeis assentar para a glória do Senhor. Tomem seus assentos e vamos meditar um pouquinho nesse texto para a glória do Senhor. Como eu disse, me sinto muito honrado e muito responsabilizado de poder trazer a palavra do Senhor, mas eu quero pedir o carinho da sua atenção, até porque a palavra do Senhor é digna de toda a nossa atenção, independente de quem seja o mensageiro. Se Deus quiser colocar aquele menino que vai ser um grande homem de Deus na sua juventude para pregar aqui, nós temos que dar atenção e o respeito à palavra do Senhor. Eu quero contextualizar os irmãos do capítulo 6 de João, ainda que seja um texto conhecidíssimo. Quem nunca leu o capítulo 6, ou quem nunca ouviu falar, ou quem nunca ouviu falar a respeito de um assunto que está no capítulo 6? Em primeiro lugar, o capítulo 6 fala de 4 coisas distintas. E eu anotei aqui para simplificar para os irmãos. Primeira coisa que o capítulo 6 relata, verso 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é chamado Tiberíades. Verso 2. E grande multidão o seguia. Por quê? Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, em primeiro lugar, no capítulo 6, verso 1 ao verso 15, Jesus vai operar a multiplicação dos pães e dos peixes para toda aquela multidão que o seguia. Porque o seguia? Por causa dos seus sinais. Eu sou apaixonado pela palavra e eu sempre busco entender o que o texto está querendo me dizer. E o texto está querendo dizer que havia uma multidão que seguia Jesus, e o texto mostra a causa que a multidão seguia Jesus. Era por causa dos sinais. Não por causa do amor, não por causa da doutrina, não por causa da palavra, mas por causa dos sinais. Então, em primeiro lugar, Jesus opera do verso 1 ao verso 15 a multiplicação dos pães e peixes. Do verso 16 ao verso 21, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos andando por sobre o mar. Nós sabemos essa palavra. E ali o discípulo se espanta, ali o discípulo acha que é um fantasma por causa de uma lenda daquela região, daquela época, e o Senhor se apresenta e entra no barco com eles. Do verso 22 ao 59, Jesus, a igreja me ouve, diga amém? Amém. Jesus censura os seus discípulos. Observe a palavra. Jesus censura os seus discípulos. Censura quem? Os discípulos. Aqueles que estavam seguindo. Então, aqui eu entendo que Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai, tem todo o direito de nos corrigir, tem todo o direito de nos censurar, tem todo o direito de reclamar de algo que não lhe agrada. Jesus fazia isso, ele censurava os seus discípulos. Então, do verso 22 ao 59, Jesus censurou o seu discípulo e fez declarações terríveis. Ao mesmo tempo que Jesus censurou, e nós vamos entender qual foi a censura, ao mesmo tempo que ele censurou seus seguidores, ele fez declarações em contraponto. Ou seja, da mesma maneira que ele sabe corrigir, ele sabe orientar. Da mesma maneira que ele sabe dar uns puxões de orelha, conforme nós fazemos com nossos filhos, ele sabe dar carinho, sabe dar direcionamento, sabe dar conselho, sabe mostrar o caminho, e o caminho de vida eterna. E do verso 60 ao 71, foi o que nós lemos. Jesus, do verso 60 ao 71, o abandono dos discípulos que foram censurados e a confissão de Pedro representando os 12 apóstolos. O que eu quero dizer aqui nessa noite é que Jesus tem níveis de intimidade com as pessoas. Eu quero pregar basicamente sobre isso. Jesus tem níveis de intimidade com as pessoas. E aqui nós vamos aprender com esse texto 3 níveis de intimidade que está no texto. Não é coisa de pregador. Primeiro, Jesus tinha um nível de intimidade com a multidão. Qual era o nível de intimidade com a multidão? O nível de intimidade com a multidão era totalmente restrito. Por quê? A multidão se aproximava de Jesus pelos sinais. A multidão se aproximava de Jesus pela cura. A multidão se aproximava de Jesus, no capítulo 6, pelo pão, pela água. A multidão se aproximava por Jesus porque eles criam que Jesus era o Messias, mas não o Messias sofredor, mas o Messias que iria governar Israel. Então a multidão se aproximava de Jesus com uma visão totalmente pequena. E não é
a forma que Deus quer que eu e você se aproxime dele. Deus quer que nós venhamos ter uma visão plena de quem é ele para nós. Então, primeiro nível de intimidade é o nível de Jesus com a multidão, que se resume aos sinais. Quer ouvir o que Jesus falou? Jesus disse o seguinte, olha o que diz o Senhor no verso 14 e no verso 15 desse texto. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Qual é a lição dessa palavra? É que a multidão está falando que Jesus é o profeta por causa dos sinais e não por causa da palavra. E aqui está um grande perigo que assola a nossa igreja. Quando eu falo nossa igreja, eu falo o corpo de Cristo. O sinal, o milagre na frente da palavra. O sinal, o milagre antes da palavra. Pessoas se aproximando, hoje é culto de milagre. Pessoas se aproximam em campanhas, em culto de milagre por conta do milagre, não por conta da palavra que opera o milagre. Aleluia! Então Jesus está vendo aquele cenário, ele é o Filho de Deus, ele é onisciente, ele conhece o coração do homem no mais íntimo e no mais profundo. E Jesus está vendo que aquela grande multidão que o texto diz, que só de homens tinham 5.000, estavam atrás dele por conta dos sinais. E agora eu te pergunto, Jesus ficava triste ou alegre com essa situação, ao ver aquela grande multidão que estavam o seguindo por causa dos sinais? E olha o que Jesus diz, olha o que diz o texto no versículo 15. Sabendo, por Jesus, que haviam de vir para o fazerem rei. Irmãos, eles não só vinham por causa dos sinais, mas vinham com o objetivo de fazer Jesus sair do seu curso sobrenatural. Porque Jesus não veio para ser rei, Jesus veio para ser o sacrifício dos pecadores, mas eles estão buscando Jesus para o fazerem rei. Então o relacionamento de Jesus com a multidão é totalmente limitado ao que ele faz, não é o que a igreja tem com o Senhor. Segundo, o relacionamento de Jesus com os seus seguidores. Não obstante, aqui está um grande detalhe, não obstante ele estar seguindo a Jesus, olha só, já não é mais a multidão, porque a multidão estava só pelos sinais. Agora são os seguidores. Ou seja, quando a multidão ia embora, ficava um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas são chamados de seguidores. E dentro desse grupo de seguidores tem os discípulos. Amém? Então, a multidão foi embora, ficaram os seus seguidores, aqueles que decidiam seguir. Os que eram de João Batista, que seguiram ele, os que ele havia chamado, o que eles havia curado, aqueles que ele havia operado milagre, seguiam a Cristo. Só que o relacionamento que Jesus tinha com esses seguidores se resumia somente naquilo que lhes agradavam. Olha só, eles estão dispostos a seguir Jesus até onde lhes agradam. Eles estão dispostos a ouvir Jesus até onde lhes convém. Eles estão dispostos a seguir Jesus até onde Jesus está de acordo com o que eles pensam e o que eles sentem. E essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é seguir Jesus até a morte, é seguir Jesus até o escárnio, é seguir Jesus até a humilhação, é seguir Jesus até o calabouço, se isso for necessário. Jesus não está buscando uma igreja que o busca somente naquilo que é agradável. Jesus não está buscando uma igreja, ou vai vir buscar uma igreja que está somente buscando as benécias. Eu tenho pregado isso aonde eu tenho ido. E por que não pregar aqui? Jesus está buscando pessoas que o amam e que lhe são apaixonados. Então, o relacionamento de Jesus com seus seguidores, estou estabelecendo uma divisão entre Jesus e a multidão, Jesus e os seguidores, e nós vamos para o terceiro grupo. O relacionamento de Jesus com seus seguidores estavam somente até onde lhes agradava. Porque foi começar Jesus a pregar duro, eles abandonaram. Foi começar Jesus a pregar o Evangelho, eles abandonaram. E qual foi a pregação que Jesus fez durante essa passagem? Ora, Jesus disse de forma clara e de forma nítida: eu sou o pão da vida. Eu sou a resposta de Deus. Eu sou a solução dos problemas da humanidade. Eu sou a resposta do Pai. Eu não sou um milagreiro, eu não sou um curandeiro, eu não sou um operador de maravilhas e milagres, eu sou o pão da vida. E com certeza eles estavam entendendo o recado. Aleluia, Deus. Por que eles estavam entendendo o recado? Porque eles argumentaram com Jesus. E qual foi o argumento? Olha o argumento deles. Ora, mas lá no passado, está no texto, lá no passado,
Ó, versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes para que nós criemos em ti e para que nós sejamos e vejamos que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhe de comer pão do céu. O que eles estão fazendo para Jesus? Jesus, mostra quem tu és. O que tu vai operar para a gente crer? Deus operou o maná. Através de Moisés veio o maná. Então Moisés era homem de Deus porque operava sinais. E tu? Qual é o sinal que tu vai operar para a gente crer? Aí Jesus diz, verso 32, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão do céu que desce de Deus é o que dá vida ao mundo. Então Jesus estava pregando para aqueles homens para os provar, para os testar, se eles estavam ali por causa das conveniências dele, ou se estavam ali por amor a ele próprio. E é assim que está acontecendo no nosso meio. Tem multidão, tem seguidores, mas a multidão está buscando a Jesus por sinais. Os seguidores estão buscando a Jesus até onde Jesus é agradável, até onde Jesus abençoa, até onde Jesus entra. Se Deus não abençoar, eles não seguem mais. A santificação desse povo está restrita àquilo que Deus faz, não àquilo que Deus é. E agora o terceiro grupo, que é o que nós fazemos parte, são os discípulos, os apóstolos. E os apóstolos tiveram uma atitude sublime, porque mesmo contrariado, porque eles eram judeus, mesmo não entendendo, mesmo questionando, mesmo um conversando com o outro o que significava, quem lembra da palavra do semeador? Ele não entendeu nada, e começaram a perguntar entre si o que significava. Jesus, o que vocês estão conversando? Vocês não entenderam? Quando Jesus falou que tinha comida, olha só, quando Jesus, em João capítulo 4, quando Jesus falou que tinha uma comida que não era dessa terra, eles não entenderam, eles acharam que era o pão. Aí Jesus falou assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, mesmo eles não entendendo, eles tiveram uma atitude, perseveraram em seguir e creram na sua palavra. Então, o que diferencia os apóstolos, que é a igreja, somos nós, da multidão e dos seguidores, é que nós cremos na palavra e perseveramos em seguir ao Senhor. Nós cremos na palavra e perseveramos em seguir ao Senhor, obedecendo a sua doutrina e fazendo a sua vontade. E não abrir mão da verdade. Nesse capítulo, foi a primeira vez, e nessa ocasião, que Jesus disse, eu sou, arrogando para si a divindade, arrogando para si a autoridade, arrogando para si a glória do Pai. Ele disse, eu sou o pão da vida. Aleluia! Então, o que eu quero estabelecer aqui para a igreja é que existe 3 níveis de relacionamento. Você escolhe qual você quer. Ou você vai ficar na multidão, que busca o Senhor pelo que Ele faz, que busca o Senhor pelo que Ele dá, que busca o Senhor pelo que Ele pode fazer, ou você vai seguir Jesus até onde lhe for agradável, ou você vai perseverar em seguir o Senhor, crendo na sua palavra, crendo na sua verdade, crendo na sua vontade. E crer na vontade de Deus é se sujeitar a ela. Crer na vontade de Deus é se sujeitar à prova, aceitar a prova. Deuteronômio capítulo 8, Deus fala algo com Israel muito lindo. Ele fala assim, eu provei vocês no deserto para saber o que estava no vosso coração. Se vocês iam ser fiel, se vocês iam ser honestos, se vocês iam perseverar, se vocês iam continuar glorificando, se vocês iam continuar perseverando em seguir o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, Deus nos prova até o dia final. Muitos estão pensando que é o diabo que prova o crente. Não é, o diabo tenta o crente. Quem prova o crente é Deus, a fim de aprová-lo, a fim de fazê-lo varão perfeito, a estatura de Cristo. E agora interessante é que nessa parte da passagem, Jesus faz divisão dos rebanhos que o seguiam. E essa palavra tem um tom escatológico, por quê? Dentro dessa igreja, eu falo dentro dessa igreja, eu não falo Monte Santo, eu falo da igreja que se nomeia. Dentro da igreja sempre vão existir 2 rebanhos, sempre vai existir, e é muito bom eu falar isso para a igreja. Sempre vai ter 2 rebanhos na igreja, e quem separa é o pastor Leonardo? Quem separa são os obreiros? Não, quem separa é o próprio dono da igreja, é ele que vai separar os rebanhos. E aonde está fundamentada essa palavra? Jesus estabeleceu a divisão
entre os crentes e os incrédulos. Irmão, Deus sabe se o pregador crê na palavra. Deus sabe se é o Fadique crê na palavra. Deus sabe que você que está sentado aí crê na palavra. Ele sabe, Ele conhece, Ele vê tudo. Diz a palavra do Senhor: Jesus sabia quem iria crer e quem o haveria de trair. Eu não sei se a igreja está entendendo o que Deus está falando, mas o que Deus está falando é o seguinte, vou recapitular para você. Deus está falando, tem 3 níveis de intimidade, você escolhe o que você quer, e eu vou separar os crentes dos incrédulos. Os crentes vão herdar a salvação, os crentes vão para a bonda do Cordeiro, e os incrédulos vão ficar na grande tribulação, vão ser condenados. Então a proposta de Jesus nesse capítulo não é pães e peixes. A proposta de Jesus é salvação. Olha o que diz aqui, olha o que diz a palavra do Senhor. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei para o mundo ter vida. O versículo 53 diz, Jesus lhe disse, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. De que Jesus está falando? De salvação. Agora, aquela multidão queria salvação? Não, queria sinais. Os discípulos que estavam seguindo ele queriam salvação até onde lhes era agradável. Os únicos, igreja do Senhor, os únicos que queriam salvação foram aqueles que perseveraram com o Senhor até o final. Aleluia! É aqueles que perseveraram com o Senhor até o final. Agora, interessante é que no versículo 37, para você entender, olha o que Jesus disse no versículo 37 para aquele povo. Ali tinha multidão, seguidores e discípulos, e os apóstolos. Olha o que Jesus disse para todos. Jesus disse o seguinte, versículo 37. Tudo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vamos aqui explicar esse versículo aqui. Jesus está dizendo que tudo que o Pai o deu, virá até ele. O próprio Pai traz a Jesus. O próprio Pai traz a Jesus. Agora, interessante que nem todos os que vão até Jesus foi o Pai que o levou. Jesus está estabelecendo uma divisão entre aquele que o Pai traz e aquele que vai até Jesus por conta de alguma circunstância. Qual é a diferença, pregador, daquele que o Pai leva e daquele que vai perante uma circunstância? Simples. Aquele que o Pai leva, crê, persevera e é fiel. E aquele que vai diante de uma circunstância, ele está restrito à circunstância. Jesus fez? Amém. Jesus não fez? Não é o meu Deus. Por que eu digo isso? Porque João Batista, na sua pregação, em Lucas capítulo 3, versículo 17, disse algo muito interessante. Ele disse assim, olha, o dono da seara tem uma pá na mão. O dono da seara tem uma pá na mão. E com essa pá, ele limpa a eira. A palha, ele bota de lado. E o trigo, ele retém o seu celeiro. Nosso pastor pregou uma palavra parecida com essa um tempo atrás. Há 2 semanas atrás. O dono da seara tem uma pá. E sabe qual é a pá? Essa palavra. É essa pá de Deus que separa a palha do trigo, o crente do incrédulo, a multidão dos apóstolos, os não íntimos dos íntimos. Então Deus está falando de separação. Ou vocês acham que não é o tempo da separação ainda? Já chegou o tempo da separação, meus irmãos. Os escândalos, tudo que está acontecendo é a separação de Deus. Então, João Batista disse, ele tem a pá na sua mão. E ele limpa a palha do trigo. Agora, Jesus disse algo aqui. Olha o que Jesus disse no versículo... Olha só o versículo 37. O Pai dá a mim e vira a mim. E de nenhuma maneira lançarei fora. Agora aqui há um detalhe muito grande. As pessoas que lêem esse versículo falam assim, se você for até Jesus, olha só. Se você for até Jesus, Jesus não vai te lançar fora. E de fato não vai, porque foi ele que disse. Agora, Jesus não vai aceitar a nossa conduta que não estiver de acordo com a sua palavra. Então, o fato de Jesus não rejeitar aquele que vai até ele, não dá legalidade ou autorização daquele que vai até ele de ficar da maneira que quer. E era justamente o que aqueles seguidores queriam. Irmãos, entenda a palavra. Era justamente o que aqueles seguidores queriam. Eles queriam estar diante do Senhor, ver milagre, ver cura, ver libertação, ver tudo que Deus tinha para dar, mas queriam ficar do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. E Jesus não aceita isso.
Jesus fala, crê naquele que me enviou e crê em mim também. Aí Jesus vai afunilando a intimidade, ao ponto de falar, se vocês dizem que me amam, guardem a minha palavra. Se vocês dizem que me amam, guardem os meus mandamentos. Se vocês dizem que me amam, parem com a confusão de um com o outro, e amem uns aos outros, e sirvam uns aos outros. E o maior de vós é aquele que serve. Então, Jesus está buscando intimidade para quem quer. Está afunilando. E nós vamos entrar agora na parte final no texto. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus, está escrito aí o quê? Dos seus discípulos. E aqui eu fiquei assim, preocupado com essa palavra. Por quê? Aqui não é quem não conhece o Senhor. Aqui não é quem não tem comunhão com o Senhor. Aqui é quem conhece Ele. O texto está dizendo que eram discípulos. Irmão, a palavra discípulo é aquele que aprende de alguém, é aquele que segue alguém, é aquele que se espelha em alguém, é aquele que tem alguém como exemplo. Esses homens eram seguidores do Senhor, mas o que eles fizeram? Os seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Sabe o que eles estão dizendo? A gente não pode aceitar o que ele está falando. A gente não pode aceitar essa palavra. E o que Jesus estava falando? Que Ele era o pão, que Ele era a resposta, que Ele era a solução, que Ele era a verdade. E eles falam assim, esse discurso é muito duro, a gente não pode aceitar isso. Ou seja, não se submeteram à palavra do Senhor. A grande diferença que me faz crente ou não é se eu me submeto a essa palavra. Se eu me submeter, eu sou um crente verdadeiro em Cristo Jesus. Se eu me submeter a esta palavra, eu sou um crente. Diz mais o texto. Jesus disse, isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde estava? O Espírito vivifica a carne, e a carne para nada aproveita. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Vocês não estão crendo, vocês não estão aceitando, vocês estão questionando o meu discurso, vocês não estão compreendendo as minhas declarações, porque vocês estão na carne, porque se vocês estivessem em espírito, vocês abraçariam a minha palavra, vocês abraçariam a minha doutrina, e vocês glorificariam o Pai por ter me enviado. O que está em jogo é salvação. Porque Hebreus capítulo 10, se não me falha a memória, verso 37 ao 39 diz que os que são condenados voltam para trás. Nenhum salvo volta atrás, irmão. A igreja do Senhor nunca vai voltar atrás. A igreja do Senhor nunca vai recuar. A igreja do Senhor nunca vai abrir mão da verdade. A igreja do Senhor nunca vai abrir mão da doutrina. Porque é verdadeira em Cristo. Glória a Deus. Agora, em terceiro lugar, encerrando. Em um contraponto à multidão, em um contraponto àqueles discípulos que abandonaram o Senhor, Jesus faz algo dramático. Imagine a cena. Verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não o seguiam mais. Então Jesus disse aos 12. Agora, olha só, preste atenção aqui. Não foram os apóstolos que falaram isso. Não foram os apóstolos que falaram isso, foram os discípulos. A igreja sabe que, dentre os discípulos, Jesus separou 12 apóstolos. Não tinham muitos apóstolos, tinham 12. Tinham muitos discípulos, mas 12 apóstolos, que é a igreja primitiva, que é onde o Senhor plantou a igreja sobre aqueles homens. Então, dentre aquela multidão de discípulos, tinha 12 apóstolos. Não foram os apóstolos que falaram que era duro discurso, foram os discípulos. Mas Jesus, aproveitando um gancho e provando eles e colocando eles em uma situação de provação, disse o seguinte, verso 67. Então Jesus disse aos 12, quereis vós retirar-vos também? Sabe o que Jesus está dizendo? A oportunidade de vocês abandonarem é agora. A oportunidade de vocês voltarem para suas vidas é agora. A oportunidade de vocês pararem pelo caminho é agora. Porque se não pararem agora, o que resta é o sofrimento. O que resta é a labuta, o que resta é a luta. Aí Pedro, representando a igreja fiel, Pedro representando a igreja do Senhor, Pedro representando a mim e a você, ele disse, verso 68, respondeu, pois, Simão Pedro, Senhor. E esse Senhor aqui é a palavra Jeová. Senhor, não, é a palavra Adonai. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna.
E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sabe qual é a postura que Deus quer de mim, que estou pregando, e de você? É a postura de Pedro, que não está buscando a Jesus pelo que Ele faz, não está buscando a Jesus pelo que Ele pode fazer, mas buscando a Jesus porque já viu e já reconheceu que Ele tem palavra de vida eterna e Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus está provando o íntimo daqueles homens. Você acha que Deus não me prova não? Você acha que Deus não te prova não? Jesus está provando o íntimo e falando assim: quereis vós ir também? Vocês querem abrir mão de mim também? E Pedro está representando os apóstolos, falando: não, Senhor, não tem ninguém como Tu. Tu és o Senhor, Cristo, Filho do Deus vivo, e Tu tens a palavra de vida eterna. Pedro entendeu o recado, porque ele falou de eternidade. O tempo todo Jesus está falando de eternidade. Agora, parece um balde de água fria, porque hoje é culto de milagre, mas não é não. O que eu estou querendo dizer aqui com essa palavra é que Deus tem milagre, Deus tem cura, Deus tem exaltação. A exaltação do crente é bíblica, mas Deus tem salvação em primeiro lugar. Jesus está preocupado em desenvolver em mim uma fé que não se modifica com a luta. Jesus está preocupado em se desenvolver em mim uma fé que não é modificada por causa de uma circunstância que passa na minha vida em 2024 e vai embora em 2025. Jesus está preocupado em desenvolver em mim um crente fiel, um crente respeitado no mundo espiritual. Não um crente que busca o Senhor pela vitória, pelo milagre, pela resposta. Tudo isso Ele tem para dar. Então Pedro representou a igreja. E a maior obra da igreja, sabe qual é? Eu descobri hoje, estudando e pesquisando. A maior obra da igreja está em 1 João 5,4. O apóstolo João dizendo: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, olha só o que para encerrar, olha o que diz aqui. Olha só. Quando eles estão questionando Jesus por causa do seu discurso, os judeus gostavam muito de questionamento entre perguntas e respostas. O judeu era assim: ele perguntava, você respondia, ele tinha réplica. Ele perguntava, você respondia, ele tinha réplica. Ou seja, ele questionava duas vezes. E quando eles questionaram Jesus do discurso dele, eles fizeram um questionamento dizendo assim: ó, que faremos, pois, para executarmos a obra de Deus? Versículo 28 do capítulo 6. Que faremos, pois, para executarmos a obra de Deus? Sabe o que Jesus respondeu? Verso 29. Jesus lhes disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. A maior obra que você pode praticar na terra é crer no Filho unigênito de Deus. A maior obra que você pode fazer perante Deus é você crer em Jesus, porque crendo em Jesus você é justificado, você é santificado e você será glorificado. A maior obra não é ajudar o órfão, a maior obra não é fazer obra de caridade, a maior obra não é a justiça humana, a maior obra não é a honestidade do homem, a maior obra não é o abraço que você dá em alguém. A maior obra é você crer em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E quem disse isso não é o pregador, quem disse isso foi Jesus. A maior obra é você crer em Cristo Jesus. Eu ouvi uma frase, vendo uma pregação hoje, frase de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona disse o seguinte: ame a Deus e faça o que quiser. Eu achei muito linda essa frase. Eu ouvi um pregador citando essa frase hoje, de Agostinho de Hipona, século III da igreja cristã. Ame a Deus e faça o que quiser. Ué, parece um paradoxo. Não, porque se você amar a Deus, você só vai fazer aquilo que lhe apraz. Ame a Deus e faça o que quiser. Ame a Deus e viva do jeito que quiser. Porque amando Deus, você não peca. Amando Deus, você não odeia o seu irmão. Amando Deus, você não tem inveja. Amando Deus, você não calunia. Amando Deus, você não faz fofoca. Amando Deus, você não persegue ninguém. Amando Deus, você não é injusto. Amando Deus, você não rouba, você não mata, você não prostitui. Amando Deus, você santifica, você glorifica e você exalta o Deus que lhe salvou. Então Pedro disse: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então o maior milagre que você pode receber nessa noite é crer no Filho de Deus e levar Ele junto com você até onde Ele der vida para você viver. Amém? Se coloque de pé nessa noite.